Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. E vamos continuar no tema, tomando-os nos seus braços. Aqui conosco, pastor Guilherme, pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. O texto que nós estamos lendo como base está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 16. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Na semana passada nós falamos que nesse episódio, quando Jesus chama as crianças, mostramos que Jesus deu 3 coisas a essas crianças. Deu tempo, porque ele era muito ocupado. Ele parou tudo para mostrar que as crianças, para ele, elas eram prioridade. Então ele deu tempo, deu colo, porque ele pegou nos seus braços, e deu oração. Ele impõe as mãos e ora por elas. Aqui está a receita. Não é a receita de um psicólogo, é uma receita da palavra de Deus. E quem crê, verá. Se você der essas 3 coisas ao seu filho, a palavra sempre vai ser honrada. Então, semana passada falando de tempo, é dar tempo. Foi o que Jesus fez. É quando ele para. Porque o tempo você não vai ter, você vai ter que criar esse tempo. Depois, ele podia, Douglas, só ter falado que não. Jesus conhece a natureza da criança. Ele pega nos seus braços, ele deu colo. A criança precisa de colo. E colo você pode botar como amor. Amor. Então nós precisamos dar colo aos nossos filhos. Eles se sentir amados. É o que nós falamos rapidamente lá no programa da semana passada. Não basta só criar a oportunidade do tempo, pastor Guilherme? Mas é o tempo de qualidade. Jesus, quando abre o espaço para que elas se achegassem perto dele, repreende os discípulos, não, deixa elas virem. Quando elas chegam, além do tempo que ele estava separando para elas, ele as abraça. Ou seja, nós começamos aqui a entender esse amor manifesto ali agora pelas crianças. Não basta só estar perto delas, agora eu tenho que demonstrar. Como que eu vou demonstrar? Eu vou trazer para perto de mim. A criança precisa sentir que os pais ali, o pai, a mãe, eles estão perto. Olha, você aqui é querida. Eu te notei, eu vi que você chegou. Muito bom. Eu vi que você entrou, que você se aproximou de mim, eu percebi você. Então agora vem cá, deixa eu te abraçar. Aí começa a transmitir agora essa segurança que o amor traz, O amor que traz essa segurança para a alma. E às vezes o pai tem uma dificuldade de compreender, porque ele fala assim, eu trabalho tanto para dar uma boa vida ao meu filho. Quer dizer, eu dediquei a minha vida para poder dar uma boa escola. E às vezes vê um filho carente reclamando. E esse pai acha que ele está sendo extremamente injustiçado. É porque o amor tem que ser visto e tem que ser ouvido. A criança não tem essa compreensão, essa maturidade. É um amor antigo, que fala assim, que o amor ultrapasse os portais do coração. Que seja visto e ouvido. Ele precisa ouvir que ele é amado. Ele precisa sentir que ele é amado. Então, não basta amar, parece uma frase forte. Ele sabe que eu amo. Não basta. É preciso dar o colo. Muito bom. E esse afeto, esse carinho que os filhos precisam de nós, porque só nós, como pais, temos esse papel, essa condição que o Senhor nos dá. Não é? Veja que Jesus ali, ele repreende os discípulos e ele faz esse papel de abrir essa porta e recolher eles nos braços. Era um gesto, acho que notável, para quem estava em volta, os pais daquelas crianças, observando aquele gesto maravilhoso. E certamente aquele gesto ensinou também a muitos pais. É verdade. Porque eles queriam que Jesus tocasse e os discípulos... Mas depois, quando eles viram Jesus tomar as crianças no colo, Jesus para o tempo dele.
toma eles no colo e ainda ora, era um gesto de amor maravilhoso. E nós hoje, quando podemos viver isso, abraçar os nossos filhos, beijá-los, falar com carinho, com amor, transforma. E aquilo que a gente falou um pouquinho no programa passado, os flashes que ficam guardados na memória, porque os atos, eles falam mais do que palavras, não é? Então, o gesto do amor, do carinho, vai ficar guardado para ele. E por vezes, como o pastor mencionou, a correria, ó, eu estou pagando isso, eu pago um curso, eu pago o esporte ali, eu pago uma oficina de pintura, tantas coisas, mas meu filho não corresponde, mas às vezes está faltando este amor, este afeto que vai trazer a ele o que ele precisa, porque a criança precisa disso. E ainda falando do pai, é um ponto que a gente não pode ignorar. Teve muitos pais que não tiveram isso dos seus pais. Que os pais eram pessoas mais secas, não eram pessoas muito afetivas. Então, isso para ele é normalidade. Mas se ele parar para pensar, isso teve consequências na vida dele. Esse relacionamento mais frio, mais distante, muito respeitoso às vezes, mas não sem o calor. Esse relacionamento paterno que faz tão bem. Então, assim, ele não é porque ele não quer fazer, eu quero dizer. Ele não aprendeu, né? É porque ele não aprendeu, isso não é o normal para ele. Mas olha, aí vem a palavra, deixando a vã maneira de viver que herdamos nossos pais. Nós podemos ter as qualidades dos nossos pais e precisamos ter os defeitos. Que você pode ser a mudança da geração. Exato. Até porque você se converteu, você se tornou um novo homem, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo que habita em você. Então, o Senhor quer nos curar em relação a isso. Porque se você teve um pai assim, sentiu falta, hoje você pode dar ao seu filho o que você não teve, mas que o Senhor está te dando. Né? Pastor Marcelo, muito, muito feliz essa colocação, por quê? Porque se falta essa referência para um pai, ele vai encontrar agora no Pai Celestial Muito bom. As melhores referências possíveis. Muito bom. Pode ter acontecido de alguém que nos assiste, de não ter tido essa referência dentro de casa. Mas na palavra de Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos aqui. Estamos falando de 3 elementos, né, que estamos aqui nos debruçando neles, que vão nos direcionar para sermos pais melhores. Então, o que nos cabe como servos, como pais, é sermos humildes diante do Senhor, ter o Espírito Santo, para que nós possamos superar isso, né, e dar aos nossos filhos aquilo que porventura não temos recebido dos nossos pais. Mas o nosso Pai Celestial é uma referência maravilhosa. Né? E sim, para deixar mais claro, em relação a que é dar colo, cada um tem o seu jeito. Né? Porque às vezes você tem um temperamento mais assim, mais tímido, né? Então você não é extrovertido, aí a gente pode não achar que dar colo é sempre ser um pai grudento. Que seja, mas cada um tem o seu jeito de mostrar afeto. E a criança pega com jeito, com o tempo. Né? Às vezes um jogando e fazendo esporte junto, o outro é abraçando meio, agarrando e beijando, o outro... As mães demonstram muito afeto através da alimentação, né? Do gourmet, né? Quando ela quer te agradar, ela faz o que você mais gosta. Aquilo é por amor, é por demonstração de carinho. Então cada um vai ter o seu jeito. O pai que às vezes não é muito de abraçar, mas leva o filho onde ele gosta. Então cada um vai ter o seu jeito. Mas o importante é que esse afeto seja demonstrado para que porque uma criança que se sente amada, ela é uma criança que se sente segura. Ela tem uma estabilidade emocional. Ela desenvolve bem a sua personalidade. Né? E como isso faz bem a saúde mental, psicológica, emocional da criança. E às vezes a criança fica até vulnerável por falta deste afeto, dessa segurança. Mas quando os pais podem observar aqueles que estão nos assistindo, nós, né, sempre falamos nós aqui,
quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos deixou, que por vezes nós lemos e passamos batido, mas quando nós nos debruçamos e paramos para ver os detalhes, como Jesus se preocupou, né, nesse aspecto da família, Jesus tinha sempre essa atuação na família tão forte, como a criança passa a ter mais segurança quando o pai, a mãe, né, os pais ali se envolvem, a mão dada, né? Às vezes você dá a mão, esses atos por vezes simples, mas que produzem uma criança mais forte. Ela vai ter segurança até de referência de pai, né? Não é só aquele pai que está longe, trabalhando e ofertando aquilo que ele pode ofertar dentro de casa, os estudos, a alimentação, a segurança, tudo que for possível, mas é aquele pai que ele tem uma força sentimental sobre o filho, que a palavra dele, que o olhar dele para o filho transmite uma mensagem, não é? Às vezes você chega, seu filho está tristinho lá no canto, você vai lá, o que aconteceu, filho? Um abraço. O que aconteceu? Você está triste? O que aconteceu? Ah, fulano, um coleguinha na escola, alguma coisa, uma decepção. Mas meu filho, não é assim, olha, vamos fazer assim, vamos orar, vamos ali brincar. Aquilo transforma a vida da criança, né? De um ambiente de tristeza, você deu força a ela, você mudou o ambiente dela. A irmã fala, sempre conta um exemplo do menino, que era um menino, eu acho, né? Que toda vez que o pai ia ao supermercado, ela corre, eu quero ir com você, quero ir com você. E aí um dia se for perguntar, supermercado, né? Não é um lugar que a criança quer ir tanto, lógico, pode comprar chocolate, tem essas coisas. Mas não era, ele perguntou porque ela gostava de entrar no supermercado de mão dada com o pai. Que coisa, hein? Era só uma menina, era menina. Daquela segurança, eu tenho um pai. Que as pessoas pudessem ver que ela tinha um pai. Então você vê como a criança ela tem essa necessidade. Na verdade, não é a criança. O homem, ele é um ser carente. Nós homens não gostamos muito de assumir isso, não. A nossa dificuldade é maior. Nossa, é maior. E quando é que o homem se tornou um ser carente? Quando ele cai. Porque o homem foi criado para ser amado. Deus, quando cria o homem, o criou para ele ser amado e um amor absoluto. Ele foi criado para ter o amor dos amores, o amor pleno. Então, quando ele cai, e agora caído na terra, ele já não... ali ele se torna um ser carente. Porque ele perde esse amor e não há nada que substitua o amor como o amor de qual ele foi criado. Ali o homem se torna, você vê que todos nós somos carentes, queremos ser ouvidos, queremos ser valorizados, queremos ter amigos, queremos ter pessoas que sintam falta da gente, isso é de todo ser humano. Sim. E a criança não é diferente. A criança, ela precisa, toda criança, ela é carente. A minha filha é carente, não, você também é, só ele não. Agora, você observe, por isso que toda pessoa que se sente amada, ela é feliz. Verdade. Você pode ver, a pessoa às vezes tem a vida simples, mora até na casinha de madeira, mas se ela é amada pela esposa, pelos filhos, ele é feliz. Vai para trabalhar, vai para... Por quê? Verdade. Porque quando você se sente amado, isso te faz feliz. E o contrário, tem pessoas que têm tanto, né? Verdade. Tem aí mansões e pessoas, grandes empresários, mas não se sentem amados pelos filhos nem para as pessoas. Tudo é interesse. E não são felizes. Eles não são pessoas felizes. São tudo, menos felizes. Então, uma criança que se sente amada, ainda que ela não tenha uma coisinha ou outra, ela vai se sentir feliz. Não é verdade? O afeto, né, que só os pais podem proporcionar, produzem essa paz, esse sentimento de segurança, de estabilidade, de equilíbrio, né? De força, de vigor, que o dinheiro não compra. Nem bens materiais. E aí nós vamos encontrar, de novo, aquela referência na Bíblia. Quantas vezes Deus fala que ama o homem? Eu vos amei, diz o Senhor. Muito bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus em todo tempo manifesta esse amor por nós, que é o ensino, para que os pais também possam ter como referência dizer o quanto amam os seus filhos e demonstra isso, né, pastor Marcelo? E às vezes a gente pensa que nós estamos falando só da infância, adolescência, não é. Não tem idade para isso.
Filho vai ser sempre filho. É filho, você pode ter um filho já jovem na faculdade. Tem de tudo que ele precisa, é do abraço da mãe. Ah, mas cresceu, virou homão, mas é filho. A importância que uma mãe, que um pai tem na vida de um filho é muito grande. Às vezes o pai não tem noção disso. Lógico que você não vai abraçar como um menino, tratar como um bebê. Sim. Mas quando um menino quer já na faculdade, ou já mesmo que um adulto, ele sente que os pais têm. Essa palavra é uma palavra que no português tem sentido ruim e bom, né? Orgulho. Vou falar aqui no bom sentido. Que os pais têm orgulho dele, que os pais o amam. Isso faz muito bem, né? Porque a pior coisa para um filho adulto, e aí tem muitos aqui que estão assim, que tem filhos jovens. E a sensação que ele tem, que eu não sou o que meu pai queria que eu fosse. Eu não consegui ser o que. Eu não supri as expectativas. Isso arrebenta um filho, isso afasta um filho, né? É de como ele vai em casa de vez em quando, já casado com filhos, de quanto quando ele chega, a presença dele é ou não é especial quando chega, ou chegou e... Só, né? Então eu acho que a gente não limitar a infância e a adolescência. Exato. Filho sempre vai ser filho e pais sempre vão ser pais, né? E a autoridade, o carinho de pai é insubstituível. Deus deu uma graça aos pais para com os filhos e a bênção e a necessidade dos filhos para com os pais. Então esse carinho ele pode continuar constantemente, que ele vai edificar as famílias. Eu acho que esse tema, como foi na semana passada, tem alguns pontos que nós precisamos ser curados, tem pais. Por exemplo, se você tem um filho que ele é mais introvertido, porque o bom é que o filho ligue para os pais. Papai, como é que você está? Mamãe, como é que você está? Mas você vai ter casos de uns que são... As meninas fazem muito isso. As meninas fazem muito isso. Isso é bíblico, né? Deixará o homem, o pai, a mãe. A minha não deixa. Papai, como é que você está? Você vai no médico, vai cuidar de você. As minhas meninas são... O homem não, ele é mais de ligadão. Ele deixa de comer sem ligar. Aí o certo, tudo bem, o certo é ele ligar. Mas se não liga... Eu acho que nós, como pai, dá para dar uma ligadinha, né, Douglas? Com certeza. Não deixa ele se afastando. Não deixa ele se distanciando. Filhinho, como é que você tá? E tudo. Puxar a conversa. Aí, a pouco você puxa até... Aí começa a bater papo. Sim. Eu acho que a gente tem que cuidar para não deixar distanciar demais, né? Até porque o braço tem essa função de ir um pouco mais além, né? De buscar. Eu lembrei daquele texto de Isaías, né? A quem se manifestou o braço forte do Senhor. Então, um dia ele se manifestou a nós, esse braço. Talvez seja a oportunidade do seu braço como pai se manifestar agora ao seu filho, né? De alcançá-lo, de buscá-lo, trazê-lo para perto, de recomeçar. É isso aí. Muito bom. Quer dizer, qual foi a última vez que você falou com seu filho? Ah, não vou ligar. Ele tem que ligar para mim, mas se ele tem esse defeito, você é o pai dele. Liga para ele, marca um almoço, faz o que ele gosta. Pai é bobo assim mesmo. Mas é bom, né? É bom, faz um almoço que ele gosta, vou fazer a carne que você gosta. E aí ele vem, as coisas vão se acertando. Não vamos ser orgulhosos, não vamos ser, né, de dura serviço, porque a causa é boa. Amém. Porque, na verdade, não são eles responsáveis por nós somos por eles, né? Nós somos os intercessores, pai, nós somos os intercessores que Deus levantou por eles. Aí já é assunto do próximo programa, né? Então vamos parar por aqui, né? Toda a observação. Amém. Então, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Um filho carente, um filho que não se sente amado, ele se torna uma presa fácil para o mundo. Porque se ele não ouve em casa que ele é amado, que ele é querido, que ele faz falta, ele é carente. Qualquer amalequita que vier amanhã, qualquer filisteu que vier e falar assim, eu te amo, mas ele nunca ouviu isso na vida. Aquilo vai mexer tanto com ele, que é uma coisa para ele que ele... Mas se seu filho constantemente se sente amado, ouve que é amado, se você dá colo para ele, quando vier amanhã uma malequita falar isso, isso aí eu estou dia em casa. Isso eu já sei desde criança. Porque minha família me ama e, acima de tudo, eu sou amado por aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.